Olá, sexto ano querido! Mais uma semana aí que faremos a revisão e correção dos exercícios. Essa semana nós iremos revisar os conteúdos dos capítulos 4 e 5 do volume 2. Esses conteúdos todos estão entre as páginas 21 a 54. Os assuntos serão agentes modificadores do relevo, o solo e os recursos minerais. Sou a professora Priscila e gostaria muito que você tivesse aí com seu livro didático, seu livro de atividade, um lápis, uma borracha, para ir marcando e corrigindo os exercícios. Beleza? Então, aqui eu fiz um resumão dos agentes internos e externos. São os agentes que causam processos que modificam a estrutura do relevo da crosta terrestre, tanto no interior da crosta quanto na superfície. Então, de uma forma geral, está aqui agentes internos, tectonismo, vulcanismo, abalos sísmicos, né, que são os terremotos e os maremotos, e aqui imagem, né, de exemplos aí desses agentes internos que modificam a estrutura do relevo no interior da crosta terrestre, certo? Agentes externos, então nós temos aqui a chuva, com erosão pluvial, o vento, o mar, os rios, neve, seres vivos, nós seres humanos, né, que seria então essa ação antrópica, seria nós seres humanos aqui, né, em específico. Na verdade, aqui deveria estar escrito seres humanos. Nós temos o dom aí, infelizmente, de desequilibrar toda a estrutura natural da terra, de gerar problemas seríssimos no solo, a má exploração, enfim, né? Então, infelizmente, o ser humano aí é um agente terrível que causa muitas modificações no relevo. Beleza? E aqui sobre o solo, né? Os tipos de solo, a formação. Então, a formação do solo ocorre quando há um intemperismo químico, a água reagindo com a rocha matriz e vai gerando ali uma transformação e desagregação de partículas, né, de fragmentos da rocha matriz, que vai se misturando ao material orgânico, água e ar, e o solo ali então se forma. Os componentes, então, são esses quatro. Rocha decomposta, matéria orgânica, ar e água. Os tipos de solo, autóctone, permanece no local de origem, ali onde a rocha-mãe passou pelo processo de intemperismo, alóctone, sedimentos transportados, os solos, né, que o solo é formado por sedimentos que são transportados de outros locais e foi ali, né, se acumulando e sedimentando. Então, autóctones e alóctones. Os solos arenoso, argiloso e humoso. Os arenosos, eles têm as partículas dos minerais com grânulos bem maiores, o que permite a infiltração na água. Dentre outras características que vocês devem ter visto aí nos vídeos, né, anteriores. O solo argiloso, então, ele tem os grânulos bem menores, o que dificulta a infiltração da água. Então, o solo ele retém essa água, estando mais suscetível ao processo de erosão. E o solo humoso, então, um solo mais escuro, com muito material orgânico de grande fertilidade. Em relação ao uso do solo, né, a mineração, são extraídos esses recursos minerais do subsolo, gera lucros astronômicos, né? Porém, tem a questão ambiental. O uso do solo, então, pela questão antrópica, seria ligado ao desmatamento. Então, o desmatamento tanto das áreas de encostas de morro, quando pessoas, por diversos motivos, problemas sociais, enfim, constroem suas moradias em áreas inapropriadas de encostas de morro, e quando, para que esse processo aconteça, essa construção dessas moradias, há o desmatamento, certo? E aí o solo fica sem a cobertura vegetal, suscetível à erosão. Quando tem chuvas muito fortes, muitas vezes ocorre o deslizamento de terra, causando tragédias aí terríveis, né? E também tem a questão do assoreamento dos rios, quando é desmatado para a agricultura, por exemplo, até quase o limite do rio, o solo estando desprotegido, sem aquela cobertura vegetal, quando tem chuvas muito fortes ou quando o rio
enche muito esses minerais, essa terra, né? Esse solo vai parar tudo dentro da calha do leito do rio, entupindo ali aquela calha, né? Por onde o rio segue seu curso. Agora vamos aos exercícios. Então, aqui o exercício 3 do seu livro de atividade, na página 14, está dizendo ali, né, em relação ao vulcanismo, que gera muitos lucros, né, em relação a parques termais. Então, na letra A, está perguntando se você conhece algum lugar onde tenha águas termais, certo? Isso é pessoal, mas aqui eu citei várias cidades, olha, que tem parques com águas termais, como Rio Quente, no Goiás, Foz do Iguaçu, Caxambu, né, em Minas Gerais, Araxá, também em Minas Gerais, Mossoró, no Rio Grande do Norte, enfim. E aqui seria uma pesquisa, né, sobre as águas termais ou a respeito dos geysers. Então, essas águas termais, gente, elas se aquecem pelo processo de geotermia com o calor do interior da Terra. Ou ele chega muito perto ali do magma, ou de áreas onde tiveram atividades vulcânicas. Então, essa água se aquece, né? Ela pega ali uma certa pressão, encontra uma fissura por onde ela pode alcançar a superfície. Então, ali nós temos as fontes termais, né? De águas termais. No seu livro de atividade, página 16, está falando sobre aquela obra, né, o livro Viagem ao Centro da Terra. Então, o professor, seu sobrinho Axel, entraram por um vulcão na Itália e saíram num vulcão lá na Islândia, né? E aí tem todas as aventuras que ocorreram por debaixo da Terra, certo? Então, para explicar ali essa diferença, né, de vulcões na Islândia e na Itália, em relação aos tipos de placas tectônicas. Dos movimentos, né, desculpa, das placas tectônicas. Uma das diferenças entre os vulcões da Itália e os vulcões da Islândia é que enquanto na Itália eles estão distribuídos em uma certa distância, na Islândia os vulcões estão concentrados em um local ali, uma única região. Em relação aos limites das placas em relação ao limite das placas, o vulcão em limite convergente forma ilhas vulcânicas e dos limites divergentes as placas se afastam e o magma encontra vazão para transbordar. E aqui tem um esqueminha, né? Placa convergente, placa divergente. Na página 18 do seu livro de atividade, em geral, quanto maior a magnitude dos terremotos, mais danos causam. Mas é ali uma média, certo? Pode acontecer o contrário, em relação à infraestrutura desse local onde essa tragédia aconteceu. Né? Então, o Japão teve um terremoto fortíssimo, uma escala Richter aí de 9 pontos, tá? Foi bem, ainda teve tsunami, e ainda para completar teve vazamento lá na usina nuclear de Fukushima. Então, 2011 foi um ano, né, bem difícil lá para algumas regiões do Japão. E morreram mais ou menos 11 mil pessoas. Enquanto no Haiti, em 2010, a magnitude do terremoto foi 7 e causou destruições horrendas, né? Até hoje o Haiti luta para se recuperar. E morreram 230 mil pessoas. Então, o terremoto, a intensidade do terremoto nem sempre define o nível ali de problemas, né? De destruição que ele deixa. Então, olha só, que outras situações interferem no número de vítimas desses terremotos? Outros fatores que influenciam no número de vítimas de um terremoto são a densidade demográfica das áreas atingidas, claro, se é uma área onde está concentrado, próximo às cidades, tem uma concentração populacional, mais pessoas irão morrer, do que se é um terremoto que acontece em áreas, né, com uma população menor. A presença ou ausência de mecanismo de preparação para emergência, códigos que garantam a construção de prédios com elementos que diminuem o risco de desabamento, por exemplo, é o que acontece no Japão. O Japão está muito bem estruturado, né, quando acontecem terremotos, o Japão ele tem a estrutura das edificações, tudo pensado já para eliminar, para diminuir, na verdade, né,
o máximo das tragédias possíveis, né? Número de morte, destruição. E a disponibilidade de serviços de atendimento emergencial, resgate, entre outros fatores. Então, olha a diferença do Japão, país desenvolvido, e do Haiti, um país subdesenvolvido com grandes problemas sociais. Não tem infraestrutura, não tem uma preparação para tentar diminuir os danos, né, de um terremoto, também não tem um serviço emergencial de resgate de qualidade. Então, são fatores aí que também interferem. Aí aqui para você fazer uma caça-palavra, olha só, podemos não perceber, mas a superfície da Terra está em constante transformação. Isso ocorre por conta dos agentes internos e externos. São exemplos de agentes internos, terremotos, vulcanismos, além das dobras e falhas, que resultam do choque das fraturas das placas tectônicas. Os agentes externos desgastam as formas de relevo por meio de erosão e do intemperismo. A ação da água dos rios, das chuvas e dos mares, das geleiras, dos ventos, dos seres vivos, incluindo as interações humanas, está entre os principais exemplos dos agentes externos. E aqui, então, você vai utilizar essas palavras das quais você completou essa frase e vai procurar ali no caça-palavra, está na página 19 do seu livro de atividade. Observe a imagem a seguir. Então, ela mostra aqui o processo de formação do solo. A rocha matriz, né, reagiu quimicamente, o intemperismo químico, com a água. Foi acontecendo o processo de intemperismo, desagregação, né, destruição ali da rocha matriz, que foi liberando sedimentos, se misturando ao material orgânico. E, por fim, então, temos aqui um solo maduro. A partir do processo de intemperismo sofrido pela rocha-mãe, que vai decompondo, fragmentando e se misturando ao material orgânico, ar e água. Quanto mais intenso o processo do intemperismo, mais profundo o solo será. Aqui está falando de cavernas, né? Então, que paisagem é essa? Trata-se de uma caverna ou uma gruta. Você já visitou alguma paisagem desse tipo? Onde se situa? E os aspectos que se destacam. Então, daí também é pessoal, mas está aqui, olha, o que a gente deve observar? Os aspectos marcantes de uma gruta, além de um mistério, sua escuridão, e a aventura subterrânea que oferecem. São as formações minerais encontradas no seu interior. Então, é em relação a isso aqui, né? Então, você vai ter as suas experiências pessoais, né? As aventuras, né? Todo aquele mistério que envolve, né? Entrar numa caverna é muito legal. E aí você pode colocar ali, ó, que minerais, então, que você encontrou no interior? Tem a questão da estalactite e estalagmite, né? Uma para cima e a outra para baixo, que estão dentro das cavernas aí. Então, é bem legal. Um ano de Mariana, maior desastre ambiental do Brasil. Então, gente, foi uma tragédia realmente pesada, muita gente morreu, muita gente teve perdas materiais, né, terríveis. E a cidade aí, boa parte da cidade, aliás, uma região da cidade ficou embaixo da lama. Faça uma pesquisa sobre o desastre, né, da bacia do Rio Doce. O que ocorreu? O rompimento da barragem de rejeitos de minério de ferro na empresa Samarco, no município de Mariana. A lama tóxica desceu por afluentes do Rio Doce até atingi-lo e depois seguiu ao longo de praticamente todo o curso do rio até alcançar sua foz lá no Espírito Santo. Gente, olha que loucura, de Minas Gerais até o Espírito Santo chegou lama. Que lugares que foram mais atingidos e as populações que foram afetadas. Então, foi ali em Bento Rodrigues, próximo às áreas de mineração, milhares de famílias de agricultores, ribeirinhos, pescadores e as suas famílias também foram afetadas. O que deve ser feito a favor da população afetada e os cuidados que devem ser tomados? Está aqui, letra C. É importante ressaltar a necessidade de uma recuperação ambiental, as indenizações das famílias mais afetadas, fonte de renda, né, entrar aí com possibilidades de aumentar a renda da população para que eles se recuperem,
É preciso repensar o sistema científico, o sistema de acondicionamento dos rejeitos para que não aconteça novamente, certo? Pesquisas científicas. E outra medida diz respeito ao rever o excesso de exploração dos recursos minerais. Claro que ele foi explorado ali com exaustão, né? Então, infelizmente, dá muito lucro, o pessoal vai explorando mesmo as empresas, né? Então, olha só, letra A, para a gente ir completando ali as frases. Intervenção humana exercida na cobertura florestal, fato que deixa o solo exposto e sem proteção contra a ação de fortes chuvas, desmatamento. Elementos produzidos pela natureza e que são indispensáveis à humanidade, recursos naturais. Processo de degradação de minerais e desagregação das rochas e do solo, realizados por agentes externos, como o vento, geleira, chuva, enfim, erosão. Camada que compõe a estrutura da Terra e que abrange a camada superior do manto também, litosfera. A extração de recursos minerais é uma das principais fontes de divisa do Brasil. No entanto, é uma atividade que gera danos ao meio ambiente, né? Apesar de o Brasil ser um dos grandes produtores agrícolas mundiais, as condições de trabalho dos agricultores, além da concentração de terra, é quando uma única pessoa tem posse de grandes fazendas, é o cara que está enriquecendo e a maioria das pessoas estão ali trabalhando para ele, né? Concentração de terra, que é terrível, porque tem pessoas que têm terras aí, né, que não nem estão sendo utilizadas, enquanto há pessoas que lutam por um pedacinho de terra para sobreviver, né, para poder plantar e sobreviver. A camada do solo é chamada de horizonte. Recursos que são inesgotáveis, como a força do vento, são classificados como energia renovável. Sulcos escavados pela enxurrada são as ravinas. O karst é uma formação geológica cujo relevo é desgastado principalmente pelo intemperismo. Desastres socioambientais causados por excesso de chuva, né, na declividade do terreno, que são as áreas de encosta do morro. Características do solo e das rochas, deslizamento de terra. O solo alóctone de alta fertilidade, transportado pelo vento para as planícies chinesas, Loess. Beleza, pessoal? E aqui daí uma palavra cruzada para vocês completarem. Então, no meio, sustentáveis, e vocês vão colocando lá as palavras que fazem parte daquele último exercício ali. Beleza, galera? Espero ter contribuído para o conhecimento de vocês. Em breve estaremos aí para uma revisão, volume 1, volume 2, que será ótimo. Um abraço e até a próxima.